A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para apresentar aqui a quarta lição, ou a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto. Hoje nós vamos estudar Elias e os profetas de Azerá e Baal. Hoje vai ser bom, hein? Então, que Deus te abençoe, você que está aí conosco, aí nos dando a honra da tua presença. Estou feliz aí contigo. Deus te abençoe, tá? E eu não posso deixar de fazer aquele pedidinho de sempre para você. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, dê o seu like, se você gostar, deixa seu comentário e bota aí o lugar da onde você é, tá? Quando você deixar o seu comentário, para a gente interagir aí, orar um pelos outros, porque a nossa finalidade aqui é pregar, ministrar a palavra de Deus, tá bom? Para você se inscrever, é só você dar um toquinho aí do lado direito aí, tá escrito inscrever. Às vezes as pessoas me perguntam, eu vou escrever o que? Não, se inscrever é dar um toque na palavra inscrever e você está inscrito, aí vai aparecer inscrito, tá? Então, Deus te abençoe e deixa seu comentário também, nos ajuda aí, ora por nós, vamos interagir aí para que Deus possa nos abençoar cada dia mais, porque nós já somos abençoados, né? Eu tenho aí mais ou menos mais de 300 vídeos, você pode escolher, eu não tenho só da escola dominical, é só você tocar também no meu nome ou na foto, pronto, vai abrir os vídeos todos aí, você só vai tocando no sininho aí, e Deus vai te abençoando e mostrando a você, né? Com certeza você vai encontrar muitos vídeos aí importantes, porque não tem só o assunto da escola, né? Então Deus te abençoe, tá? Hoje nós vamos estudar Elias e os profetas, esse homem batalhador, obediente, um homem rígido, rigoroso, mas homem de Deus, chamado pelo Senhor, tá bom? Bem, Elias, ele foi um profeta desafiador. Elias era homem que gostava de desafios, né? E esses desafios sempre surgiam. Deus sempre nos usa de acordo com a nossa natureza também, né? Então Elias era um homem que topava o desafio, não se amedrontava não, né? Então Elias, ele aceitava desafio, foi desafiador, viveu o desafio, né? Mas tudo dentro de quê? Da orientação de Deus. Elias nunca fez nada para aparecer, para show, para se mostrar, em hipótese alguma. Ele sempre aceitou os desafios, enfrentou ele, mas sempre debaixo da obediência de Deus. Por isso que ele nunca perdeu, né? Então, ele foi um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Inclusive, foi ele que apareceu juntamente com Moisés, né? Ali no Monte da Transfiguração, conversando com o Senhor Jesus a respeito da sua morte. Bem que eu gostaria de saber o que Elias e Moisés conversaram com Jesus, né? Eu tenho essa curiosidade, seria muito bom a gente saber, mas não foi revelado. Talvez lá na eternidade Deus fale para a gente, né? Então, Elias também, ele era um modelo de servo, perseverante, fiel, entendeu? E muita coragem. Ele desafiou a idolatria de Israel, certo? Agora você imagina um homem sozinho enfrentar 850 idólatras, sacerdote do lado de Satanás, 850, adepto lá de Baal, mais o rei Acabe, mais o povo de Israel apóstata, e ele teria que vir fogo do céu. Olha, ali gastou muita energia. Ele pode não ter percebido no afã ali, né? Ele não percebeu, mas ali ele deve ter perdido uns 10 quilos, de tanta pressão que ele estava passando ali, né? Mas como ele estava ali empolgado pelo poder de Deus, ele não sentiu nada. Mas depois que a coisa passou, né, ele foi, a sua humanidade começou a aparecer, certo? Bem, vamos lá. Número 1, o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias pôs diante de um confronto, certo? Porque Elias, na verdade, era uma pessoa zelosa, entendeu? Ele tinha zelo por aquilo que ele fazia. Então isso caracterizou ele, entendeu?
Então, devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, que sem comentário, que Acabe não tinha nada de líder, quem mandava mesmo era Jezabel, né? O homem de Deus, ele lança um grande desafio. Com certeza Deus tocou no coração dele, né? Ele não ia fazer isso dele mesmo. É um ato muita coragem, entendeu? Então ele lança esse grande desafio diante de todo mundo. O desafio era que o Deus que respondesse com fogo, esse que era o Deus verdadeiro. Entendeu? Então, é um desafio, né? E o povo gostou. O povo era aquele povo que era uma Maria vai com as outras. Entendeu? Quando Elias falou que ia fazer o fogo, o Deus que descesse fogo do céu, esse que era o Deus, aquilo foi uma atração para o povo, né? Com certeza. E se fosse Baal que descesse fogo, eles iam aceitar Baal, porque eles não tinham convicção de nada, era um povo sem convicção, né? Eu tenho minha convicção, eu conheço o Deus que eu sirvo. Então, se o diabo descer fogo do céu, eu não quero ele, não. De jeito nenhum. Qualquer um que fazer fogo do céu descer, estou fora. Mas Israel não, eles não tinham convicção. Se foi Deus que desceu o fogo do céu, mas se fosse os profetas de Baal, eles aceitavam os profetas de Baal. Eles não tinham convicção, eles seguiam quem fizesse maravilha. Mas Deus ali mostrou que o Deus é ele, que os Baal da vida não tem poder nenhum. Deus mostrou isso, né? Então, foi um desafio terrível. Quem responder com fogo é esse que é o verdadeiro Deus, certo? E o povo ficou a fazer o quê? Né? Quando o profeta falou, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue. Se é Baal, segue. Mas a pessoa que anda cocheando, pisa uma hora cai para um lado, outra hora para o outro. Vai assim. Então era assim que o povo estava. Uma hora servia a Deus, outra hora servia a Baal. Uma hora servia a Deus, outra hora servia a Baal. Estava cocheando entre dois pensamentos. Na verdade, faltava o que a eles? Convicção. Estava em cima do muro. Em cima do muro é o lugar de Satanás. Entendeu? É aquela pessoa que nunca toma uma posição diante de Deus. Está sempre em cima do muro. Entendeu? Tentando agradar um e agradar outro. E Jesus falou, ninguém pode agradar a Deus e Mamon. Não pode agradar a Deus e o diabo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque um você vai aborrecer e o outro você vai agradar. Ninguém vai conseguir agradar duas pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, esse é a especialidade de quem não toma uma posição na vida. Fica sempre em cima do muro. Entendeu? Nunca segue a Deus de verdade. Era o que estava acontecendo. Mas tudo por culpa de quem? De Acabe. Ele que era o rei. Ele que tinha que ter o compromisso. Ele não tinha, seguir a esposa dele, aquela endemoniada, né? Número 2 aqui. Bem, o problema de não saber quem adorar. A idolatria, idolatrar, né? Idolatria é aqueles que adoram ídolos, certo? E por causa disso ficam cegos. E essa cegueira não permite que as pessoas vejam os benefícios de Deus. Quantos benefícios de Deus um idólatra não perde? Pensando que está adorando a pessoa certa, né? Mas a pessoa fica cego, ele não enxerga os benefícios de Deus, ele não enxerga o amor de Deus, fica preso ali. A idolatria é uma fascinação, entendeu? É uma fascinação, as pessoas ficam cegas, as pessoas que adoram ídolo. E o ídolo, eles não passam de ilusão e invenção de homem. O ídolo é isso. O ídolo, o diabo que inventou, lógico. E o homem vai criando os vários. Entendeu? É uma invenção diabólica a idolatria. Um ídolo, Paulo escreveu, por trás dos ídolos estão os demônios. Entendeu? É demônio. Não adianta, não tem outro jeito. Você está vendo ali aquela imagem, mas por trás daquilo que está influenciando, a influência espiritual é Satanás. Não tem jeito. Entendeu?
Então, a idolatria é uma ilusão, uma invenção de homem. Porém, os ídolos estão camuflados, entendeu? Por quem? Já falei, pelos demônios. O demônio camufla as pessoas e dominam, influenciam. Todo adorador de imagem, ele está influenciado por Satanás. Entendeu? Não adianta, todo adorador se prostra diante de uma imagem, ele está sendo influenciado pelo inimigo das nossas almas. Entendeu? Ele está sendo enganado. E muitas vezes a palavra de Deus vem, é pregada, mas a pessoa que gosta, porque a coisa fascina mesmo. Entendeu? Eu nunca fui preso à idolatria. Eu aceitei Jesus já com uns 26 anos, 27 por aí, mas eu nunca acreditei nisso. Nunca me fascinou. Né? Então, quando aceitei Jesus, não tive muita dificuldade, porque essas coisas já não me influenciavam, não tinha prazer nisso não. Preferia viver sem religião. Era bem melhor. Entendeu? Então, esses demônios que enganam as pessoas. Entendeu? Existem muitos ídolos também que estão escondidos dentro da pessoa. Muitas vezes a gente não é aquele ídolo de adorar uma imagem, é um ídolo dentro de mim que eu criei. Tem pessoa que o ídolo dele é o dinheiro, é o status, entendeu? Ele cria algo para ele, abstrato, para ele ter como em primeiro lugar na vida dele. Na verdade, ídolo é aquilo que toma o primeiro lugar na tua vida. Tirando a estátua, ídolo é aquilo que toma o primeiro lugar na tua vida. Por isso que Jesus falou, aquele que amar pai, mãe, irmã, e isso é tudo, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque tudo aquilo que toma o lugar de Jesus no coração humano é ídolo. Entendeu? Tudo aquilo que eu amo mais do que a Jesus se torna um ídolo para mim. Pode ter certeza disso. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na tua vida, substituindo Jesus, é um ídolo. Certo? Por isso que Jesus quer prioridade. Certo? Ele quer o primeiro lugar. Qualquer que amar qualquer coisa mais do que ele falou, não é digno de mim. Já que eu não tenho o primeiro lugar no teu coração, então você também não tem no meu. É assim que Jesus faz. Não quer ele? Amém. Certo? Não é digno dele. Ok? Então, o número 3 aqui. Elias tinha certeza que Deus, né, ia fazer essa obra. Ia ser com ele. Elias tinha certeza. Elias não entrou cego, não. Ele entrou pela fé, confiando em Deus. Porque, olha, para entrar desse desafio de que o Deus que vai mandar fogo do céu, tem que ter fé. Tem que ter fé, que senão não entra. Entendeu? Então, Elias, ele entrou ali com confiança de que Deus não ia deixar ele passar vergonha. Ele reuniu todo mundo para ver o fogo descer do céu pelo Deus dele. Agora, eu já vi pessoas, né, passar vergonha, fazer as coisas sem fé, sem convicção, falar por falar. Isso aí não resolve não, a gente não convence Deus assim não. É pela fé, Deus não precisa ser convencido. Não, alguém falou, ó, vamos, tá chovendo, mas vamos para a praça que não vai. Chegar lá, a chuva vai passar. E chegou lá, a chuva não passou. Aumentou mais ainda. Todo mundo ficou olhando, passou vergonha. Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Entendeu? Não é porque Elias falou isso que eu também vou ficar imitando ele, fazendo as coisas fora da direção. Elias fez porque tinha fé e debaixo da obediência de Deus. Não foi sem ordem de Deus. Deus não está aí mandando fogo do céu todo dia, não. Entendeu? Então a pessoa tem que ter inteligência espiritual, sabedoria. Então, Elias tinha certeza que Deus ia mandar fogo do céu, por isso que ele lançou esse desafio, que Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Entendeu? Então, não é que eu preciso de ver fogo descer para me acreditar em Deus. Eu não preciso. Entendeu? Mas Israel precisava. Acabe precisava.
o povo apóstata precisava. Mas quem é crente fiel, tem comunhão com Deus, tem fé, ele não precisa de estar acontecendo um milagre para ele acreditar em Deus, porque ele já crê. Entendeu? Eu acredito que tem pessoas que têm uma fé muito pequena, que precisa ver milagre para poder crer em Deus. Agora, quem está com a tua fé, né, lá junto com Deus, a fé bíblica, ele não precisa de ver milagre para acreditar, não, ele já crê. Era o caso de Elias. Elias tinha confiança em Deus, ele não precisava ver descer fogo do céu, mas o povo precisava. Então tem coisas que Deus faz, não é por causa de nós que estamos sendo usados, mas é por causa das pessoas que estão nos ouvindo. Entendeu? Então, isso aí precisa acontecer. Foi a vontade de Deus esse desafio para tirar a dúvida do povo apóstata. Entendeu? Povo duvidoso, cocheando entre dois pensamentos. Então Deus resolveu fazer esse desafio para tirar a dúvida. Acabou. Né? Então, isso aí é só poder de Deus. Menos isso não acontece. Então vamos aqui para a oração de Elias. Bem, os preparativos de Elias. Bem, devido à impossibilidade de Baal, né, responder os apelos dos seus adoradores, né, Elias então se prepara para o milagre. Eles ficaram lá até meio-dia, se cortando, pulando, falando um monte de asneira lá, de manhã até meio-dia, da oferta de manjares. O cara ali, os alimentos, né? O cara, até meio-dia não aconteceu nada. Ô Baal, atende. E ele ainda zombou dele, falou, olha, talvez ele está ocupado aí com alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, porque vocês estão desde manhã aí pulando, gritando, se cortando, arrancando sangue, e ele não responde, ele deve estar ocupado com outra coisa, está tirando uma soneca. Elias ainda fez uma brincadeira ainda, né? Porque ele sabia, né, que não ia acontecer nada mesmo, né? Então, devido a essa impossibilidade, Elias prepara para o milagre. Então, Elias, a primeira coisa que ele fez, ele preparou o altar do Senhor, né, que estava quebrado. Isso aí sem comentário, né, do jeito que estava o povo, né? Aí ele juntou as pedras, 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos, né? Fez uma vala em volta e mandou jogar água à vontade. Agora você vê, uma seca de 3 anos e meio, parece, ou 3 anos e 6 meses, uma coisa assim. E o que Elias fez? Gastou muita água ali para encher, para o povo ver que a coisa estava molhada mesmo. Ele encharcou, entendeu? Porque ele era para pensar, pô, não tem água, eu vou gastar essa água, mas ele tinha fé que ia chover. Entendeu? Ele sabia que ia chover, a fé. Mas ele gastou toda a água que tinha. Restaurou o altar, que estava quebrado. Né? Pegou 12 pedras, simbolizando Israel. Jogou água à vontade. Encharca esse sacrifício de água. Para algum, senão um filho do diabo vai dizer o quê? Ah, porque estava seco, foi um sol, foi um raio que caiu aí. Então ele deixou bem molhado, encharcado, fez vala em volta. Aí não tinha como. Não tinha como. Entendeu? E numa situação sem água, ele faz isso, tem que ter fé. Alguém ia falar, pô, numa seca dessa, todo mundo morrendo de fome, 3 anos e pouco sem chover, ele gasta esse montão d'água aqui, mas ele sabia que estava fazendo. Entendeu? Foi um ato de fé. Então, ele faz a oração de confiança. Entendeu? Os filhos de Baal pularam, rebolaram, dançaram, se cortaram, fizeram um monte de presepada e não aconteceu nada. Elias não fez nada disso. Tem pessoas que vai orar, faz tanta coisa no meio dos outros, ora e pá, e nada. A questão é fé. As pessoas não entendem que oração não depende de gesto, de movimento, de pulo, de grito, Deus não é surdo. O que a oração precisa é fé. Só isso. Entendeu? Então, a oração de Elias foi simples, curta, ao contrário das orações longas, das longas súplicas, né, dos adoradores de Baal. Foi uma oração longa. Isso não é desculpa também para a gente achar que a oração tem que ser sempre pequenininha. Não. Jesus falou que não é pelo muito falar, mas coisa vã.
Você orar corretamente, buscando uma coisa correta de Deus, pode demorar, ué. Você pode passar uma noite em oração, fazer uma vigília, entendeu? Agora, o que Jesus proibiu, falou que não adianta, é oração vã, palavra vã. E como Deus também não deve ser colocado em assunto. O nome de Deus não pode ser em vão também. Nada em vão para Deus serve, inclusive a oração. Entendeu? Agora, oração séria, você pode orar uma noite, 1 hora, 2, depende da orientação de Deus, certo? Mas aqui, Elias usou a fé. Ele fez uma oração curta, entendeu? Ele fez uma oração de fé, sem confusão, sem muita cerimônia. Só pediu e pronto, né? Então, repetindo aqui, a oração de Elias foi simples, curta, ao contrário das longas súplicas, né, dos adoradores de Israel. Para Deus ouvir Elias mostrou que não precisa de cerimônias, entendeu? Especiais, sacrifício ou mutilações. Basta ter fé. É isso, querido. Quer que as suas orações sejam ouvidas? Tenha fé, crê somente. Entendeu? Outra coisa importante que às vezes passa despercebido, né, é que Elias orava ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que ele quer dizer com isso? No Velho Testamento, quando alguém orava, né, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é em nome, só em nome de Jesus que hoje nós oramos. Mas aqui, os patriarcas, né, eles foram homens de Deus, escolhidos por Deus. Então, quando os profetas iam fazer algo, né, diante do povo, e os reis piedosos também, eles usavam o quê? O nome de Abraão, Isaque e Jacó. Entendeu? Eles falavam assim, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Significa o quê? Que eles não estavam adorando outro Deus. Eles estavam adorando o Deus que teve o encontro com os patriarcas. Isso aí que é importante. Elias deixou claro a quem orava, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mostrou ser servo de Deus, entendeu? Ele não apresentou outro Deus. Senão o diabo usa alguém ali e fala, não, esse aí não é o Deus de Abraão, não. Esse aí é um outro Deus. Quem desceu fogo aí não foi o Deus de Abraão, não, é outro Deus. Não, mas aí ele quebrou isso. Ele falou, não, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pronto. Cortou a do diabo logo. Entendeu? E outra coisa, ele mostrou também o objetivo. Ele não ficou com bobeira, não. Ele falou, o objetivo é esse, é descer fogo do céu. E foi isso que ele pediu a Deus. E foi isso que Deus mandou. Entendeu? Aí veio aquele fogo, lambeu tudo. Não ficou nada. Né? Não ficou nada. Número 3. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro o desejo de Deus que queria que o seu povo se voltasse para ele. É até triste, né, gente? A gente falar o povo de Deus, um povo idólatra, um povo que botou Deus para trás, ficava adorando imagem, adorando Baal, né? E a gente tem que falar, povo de Deus, como Deus não se sentia mal, né? Infelizmente era verdade mesmo. Deus escolheu ele, mas eles não escolheram Deus. Então, tudo isso que Deus fez foi para quê? Misericórdia de Deus. Vamos raciocinar humanamente, vamos deixar o lado divino. Digamos que eu penso assim, bem, eu vou fazer fogo descer do céu para ver se eles acordam e ver só quem pode fazer isso é alguém poderoso. Aí eles vendo isso, eles vão se voltar para mim. Essa foi a intenção de Deus. Eles ali caíram tudo de joelho, adorando o Deus eterno, mas parece que não durou muito. Inclusive foi uma dessas coisas que deixou Elias triste. Porque no final, lá na ponta, ele viu que ninguém se converteu. Foi só aquela emoção do momento. Mas o testemunho foi dado. Aí dependia deles, Deus já fez a parte dele. Né? Então, o fogo consumiu a água, as pedras, o holocausto, a lenha, o pó,
E a reação do povo foi imediata, reconhecendo o eterno Deus. Mas só que parece que esse reconhecimento não perdurou. Não. Logo, vamos voltar à idolatria. Né? Então, vamos para o final aqui. Elias em Horebe. Os feitos e a exaustão do profeta. Bem, Elias mostrou a sua humanidade, chegando à exaustão diante de tantos problemas e luta. Né? Vocês imaginam o espaço de Elias enfrentar aquele monte de profetas, depois matou os 850 profetas, né? Ele enfrentou, depois ele correu na frente de Acabe, mais do que o cavalo dele, né? Orou de novo, veio a chuva, insistiu até vir. Então o corpo humano não aguenta muita coisa assim, né? Então Elias mostrou a sua humanidade, mostrou que ele era humano. Até ali, Elias, até o fogo descer do céu, Elias parecia um super-homem. Mas depois de tudo, ele se quebrantou, né? Então chegou a exaustão de tantos problemas, luta. Qualquer um crente, por mais fiel que seja, pode sofrer isso, uma depressão. Na verdade, Elias se deprimiu depois, né? Durante uma caminhada usado pelo Senhor. Então, no seu grande feito, ele fez descer fogo do céu, matou 850 profetas e veio a chuva. Correu mais do que a carruagem do rei. Ele orou, acho que 7 vezes. Ele mandava o moço ir lá, olhar. Aí no final ele viu uma pequena nuvem. Então ele falou, isso aí é sinal de uma grande chuva. Aí saiu correndo na frente de Acabe e a chuva ainda pegou eles. Entendeu? Então depois ele veio o pedido para morrer. Entendeu? Aí ninguém entende. Como é que pode? Um homem daquele agora foge de uma mulher? Não é, o homem já estava deprimido já. É muita emoção para um corpo só. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não a natureza pecaminosa, o corpo físico. Carne aqui agora que eu estou falando, não é a natureza pecaminosa. Não é a carne que simboliza a nossa natureza caída, mas é o corpo humano, o corpo físico. Ele não aguenta muita pressão, não. Entendeu? Então, devido à terrível perseguição de Jezabel, que ela levantou logo uma perseguição para matar ele, Elias se esgotou. Qualquer um se esgota espiritualmente. Porque o corpo não suporta muita pressão. Entendeu? Não pense você que isso aí é bobeira, né? Não, isso é coisa séria. Você pode cair numa exaustão, você pode se esgotar fisicamente, entrar numa depressão, se você não tomar cuidado de se cuidar. Entendeu? Nós precisamos ter o nosso sono normal, nós precisamos ter a nossa alimentação normal. Pode ser que tem momentos na vida da gente que não dá para dormir bem, não dá para comer bem, mas são momentos passageiros. Mas a regra, você tem que se alimentar direito, você que tem grande atividade na vida, né? Porque vai chegar um ponto que teu corpo vai reclamar. E muitas vezes ele reclama e não tem mais jeito. Entendeu? A mente, precisa de descanso também. Uma mente que não para, ela não aguenta. Jesus sempre procurava levar os discípulos para descansar também. Descansar o corpo, descansar a mente. Ninguém é de ferro. E ferro enferruja. Entendeu? Nós temos que cuidar do nosso cérebro, ter nosso tempo de sono, tempo de alimentação, tempo com a nossa família. Isso aí não é pecado, não. Elias, ele deu tudo que ele tinha. Depois a pressão foi tanta que ele fugiu de uma mulher. Por quê? Era medroso? Não, ele estava esgotado, cansado. Quando você está assim, um probleminha parece um problemão. Você enfrenta um leão e um urso. Mas quando você se esgota, tu corre de um gatinho. E tu vê um gatão na tua frente. Entendeu? Porque você se esgotou, cansou, está em depressão. E aí Deus deu uma comida abençoada para ele, ele andou, fez uma caminhada boa, 40 dias e 40 noites com o poder daquela comida. Aí ele foi voltando ao normal, a comida alimentou ele, estava precisando disso. Vocês acham que nessa situação toda ele estava se alimentando direito? Lógico que não, né? Então Elias também era um homem sujeito às mesmas fraquezas do que nós. Ele não é porque ele fez aquilo tudo. Quem fez foi Deus, mas usou ele. Então não é por isso que nós vamos
sobreviver a uma coisa além das nossas forças. Fica difícil, entendeu? E mostra aqui também, para ninguém idolatrar Elias. As pessoas criticam, pô, mas Elias, um homem tão corajoso, enfrentou Acabe, enfrentou 850 profetas de Baal, né? Enfrentou todo mundo e depois foge de Jezabel, porque quando Jezabel ameaçou ele já estava esgotado. Entendeu? Ele já estava pronto para tirar umas férias. Tem muita gente fazendo besteira porque não descansa a mente. Acha que é pecado descansar a mente. Não, a mente tem que descansar. A mente precisa de um lazer também. Entendeu? Para ela poder renovar suas forças, seus neurônios e a vida continua. Né? Então Elias era igual a você, igual a mim. Sujeito às mesmas fraquezas. Entendeu? 3 para encerrar. A resposta de Deus. Deus intervém ajudando Elias, enviando um anjo com pão e água em meio ao desânimo. Deus não foi lá brigar com Elias, não. Deus sabia o que estava acontecendo. Estava dentro do esquema de Deus. Esse homem agora vai descansar um pouquinho. Né? Então, a partir daí, Elias se deixa levar agora pelo mover de Deus. Ali Elias entendeu que tinha que voltar a fazer o que Deus mandasse. Né? Ele andou aqueles 40 dias, foi parar numa caverna, descansou. Deus falou, o que você está fazendo aqui? Né? Não é que Deus estava repreendendo ele, Deus estava despertando ele para uma nova tarefa. É como se Deus dissesse, olha, tudo bem, tu está nessa caverna aí, mas tu não vai ficar aqui não. Aí caverna, gente, não é lugar para morar. Caverna é passageira, é para descansar e sair fora. O crente ele pode entrar na caverna de vez em quando, rapidinho, descansou a mente, descansou seu corpo físico, está normal de novo, volta, sai. Não é entrar na caverna e ficar morando lá e não sair mais, isso não existe. E Elias, o que Deus não queria era isso. Deus não era contra Elias entrar numa caverna e descansar. Deus não queria que ele ficasse lá, porque Deus tinha uma grande obra ainda a fazer com Elias. Né? Elias, ele tinha que ungir ainda o rei da Síria, tinha que ungir Jeú, o rei de Israel, que executou juízo na casa de Acabe e Jezabel. Ele tinha que levantar um outro profeta para substituir ele. Ele tinha muita coisa ainda para fazer. Né? Ele ainda mandou descer fogo do céu, ainda morreu um bocado de soldado ainda, que não entenderam, foram lá com arrogância pegar o homem de Deus e morreram. Só quando foi aquele oficial, humildemente, aí que a coisa foi resolvida. Né? Então Deus ainda tinha muita coisa para falar com ele. Então eu entendo que Deus queria o quê? Elias, está descansando? Vamos embora, você não pode ficar aqui não, vamos embora. O que você está fazendo aqui? Aqui não é para morar não, aqui é só rapidinho ir embora. Pronto, Elias obedeceu. E um detalhe para a gente encerrar, um detalhe importante, é que o homem que queria morrer, o homem que pediu a morte, não morreu. Né? Todo mundo morreu, menos ele. Por quê? Porque Deus arrebatou ele. Entendeu? Que maravilha, né? O homem que queria morrer não morreu, foi arrebatado. Né? A vida de Elias, conclusão, é um grande exemplo para todo crente que fielmente se serve ao Senhor. Estou na conclusão aqui. Ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Ainda que todos em volta da gente não querem saber de Deus, desprezam a gente, vamos manter a nossa posição. Né? Elias é o exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha certo. Queridos, não vamos seguir a maioria. A maioria está seguindo para outro caminho, deixa aí. Não fica nessa de que tem que seguir a maioria. Não, mas a maioria pensa assim, problema dele, eu vou pensar o que está na Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé e prática. Que Deus te abençoe, querido, e que você possa fazer um bom proveito dessa lição. E semana que vem nós estamos aqui com a lição número 5.
o reinado de Acasias. Outro vacilão, né? Nós vamos estudar essa lição maravilhosa. Não se esqueça de dar o seu toquinho aí para se inscrever, o toquinho do sininho, tá bom? Manda um alô aí pra gente. Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima lição. Se inscreva, hein?